Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vídeo de linguagens e hoje eu trouxe 5 questõezinhas de figuras da linguagem para a gente resolver. Vamos revisitar esse assunto e também praticar para a melhor fixação do assunto. As questões que eu peguei, elas são do Enem, algumas são dos Enems mais antigos, outras também são de Enem PPL, enfim, mas serve aqui para o nosso estudo. A primeira questão, se eu não me engano, é do Enem de 2012 ou 2013, do Enem regular, não estou bem lembrada. Vamos começar pelo comando da questão e, se necessário, a gente volta no texto. Importante isso para ganhar tempo na hora da prova. Nessa questão, o comando diz o seguinte: nesse trecho, as metáforas usadas pelo narrador caracterizam a rua como um lugar que retrata ar. Ou seja, ele quer falar sobre a função da linguagem metáfora. Então, vamos ler o texto para poder entender melhor. A rua. A rua nasce, como homem, do soluço, do espasmo. Ar suor humano na argamassa do seu calçamento. Cada casa que se ergue é feita do esforço exaustivo de muitos seres. E, à vez de ter visto pedreiros e canteiros, ao erguer as pedras para as frontarias, cantarem, coberto de suor, uma melopopeia, tão triste que pelo ar parece um arquejante soluço. A rua sente nos nervos essa miséria da criação e, por isso, é mais igualitária, a mais socialista, a mais niveladora das obras humanas. Então, ele está falando sobre os homens e a construção de ruas usando metáforas. E nessa questão, ele pede as metáforas usadas pelo narrador vão caracterizar a rua como um lugar que retrata o quê? Na alternativa A, lutas. É importante também que você pause o vídeo, tente responder sozinho e depois retorne para ver se acertou ou não. Porque só eu falando vai acabar que você não vai conseguir fixar tão bem. Na alternativa A, luta pela posição sociais. No texto, em nenhum momento ele falou muito bem sobre essa questão de posição social, hierarquia. Então, essa alternativa a gente já descarta. Deixa eu deixar fixo aqui. Transformação cultural da cidade. Ele fala sobre a construção de ruas, de monumentos e tudo, mas não foca muito nessa questão, principalmente quando ele fala sobre as metáforas que ele usou. Então essa alternativa também não se encaixa bem no que ele quer. Expressão de emoção conflitante também não se encaixa na parte de metáfora, porque ele não usou aqui conflitos entre o homem e entre a rua, também não é o que buscamos. Tradição musical presente em uma localidade, em momento nenhum do texto ele falou sobre algum estilo musical, sobre alguma tradição musical, então essa alternativa pode descartar. Letra E, dinâmica do trabalho na constituição do espaço humano. Encontramos a nossa alternativa porque, ao usar as metáforas para comparar o homem com a rua, ele utiliza justamente isso, a dinâmica do trabalho na constituição do espaço humano, a dinâmica do homem ao construir as ruas, as áreas daquela cidade. A segunda questão é do Enem 2013, Enem regular. Vamos direto para o comando novamente. E volto a falar, é importante você pausar o vídeo, tentar responder sozinho e depois voltar para a gente conferir junto. A antítese, que configura uma imagem da divisão social do trabalho na sociedade brasileira, é expressa poeticamente na oposição entre a doçura do trabalho açúcar, do branco do açúcar e... Vamos circular aqui que ele falou sobre a antítese. Ele também citou poeticamente aqui também, mas o que ele quer é a função da linguagem antítese. E vale lembrar que antítese, o conceito dela são as palavras contraditórias, são as palavras opostas. Deixa eu apagar aqui. Então, mesmo sem ler o texto, vamos direto para as alternativas, que você vai ver que vai ser uma coisa fácil de você pegar, você sabendo o conceito daquela função. E mesmo que você não soubesse o conceito de antítese, só pelo comando da questão você conseguiria descobrir, porque ele fala aqui que ele quer a oposição entre a doçura do branco do açúcar. Então você vai caçar o que é oposto a isso. Letra A. O trabalho do dono da mercearia de onde veio o açúcar não tem uma contradição aí com o branco do açúcar, não se encaixa direitinho. Se você ler o texto, você pode até ficar meio em dúvida, porque no texto cita isso, mas não tem nada a ver com antítese. O beijo da moça, a água na pele e a flor que se dissolve na boca também não tem nenhuma oposição aí com a doçura do branco do açúcar. O trabalho do dono do engenho em Pernambuco, onde se produz o açúcar, novamente, se você tivesse lido o texto, talvez você marcaria por impulso essa alternativa, porque no texto fala sobre o dono do engenho, o trabalho da produção do açúcar e tal. Só que não é ainda o que ele quer a antítese do branco do açúcar. Então vamos continuar procurando.
A beleza dos extensos canaviais que nascem no regaço do vale? Nada até agora. Letra E. O trabalho dos homens de vida amarga em usinas escuras? Opa! O que é oposto à doçura do açúcar, à doçura do branco do açúcar? O que é o oposto de doce? Amargo. Então, automaticamente você já iria para a letra E, mesmo sem precisar ler o texto, porque é só você lembrar do conceito. Por isso que o conceito é tão importante em alguns momentos, porque você sabendo que antítese é as palavras opostas, no momento que ele quer o oposto de doçura, você já procura nas alternativas algo que fale justamente sobre isso, sobre algo amargo e tal, que é o caso da letra E. Então, encontramos nossa alternativa. Qualquer coisa, deixa eu diminuir aqui. Se você quiser ler o texto, é só pausar, ler o texto, tentar responder um pouquinho da questão, mas nessa situação nem precisava. Essa terceira questão é uma questão do Enem 2023, bem recente, é Enem PPL, não é do regular, mas é muito boa essa questão. Vamos aqui. Nesse cartoon, a predominância da função poética, vamos circular, da linguagem manifesta-se na. Então vamos ler o cartoon. Quando tudo se confunde, qualquer mapa é mundi. E aqui tem uma representação, deixa eu pegar isso aqui. Representação, tem a rosa dos ventos. É sempre bom, quando aparecer essas imagens, você olhar todos os elementos, porque muitas questões você acaba pegando, justamente observando direitinho. Então vamos lá. Ela quer a função poética, onde é que ela se manifesta nas alternativas. Letra A. A ênfase dada à dificuldade de compreensão de um atlas. Em nenhum momento foi mostrado aqui que tem essa dificuldade, apesar de ser um pouco diferente a imagem, só que não falou exatamente sobre essa questão de dificuldade de você ver e entender um atlas. Então, já descartamos. O que vai matar essa questão era você entender que aqui não está falando sobre o mapa. Então, a articulação entre a expressão verbal e as imagens representadas, o que eu falei, às vezes você só observando a imagem que eles colocam, você já consegue pegar a alternativa certa. Como aqui ele falou, né? Articulação entre o verbal, deixa eu colocar o sinalizador aqui, entre o verbal e as imagens que foi postas aqui. Então, aqui quando ele fala, quando tudo se confunde, qualquer mapa é mundi. Ele não se referiu diretamente ao mapa, ele não está falando sobre mapas, ele está falando sobre as confusões internas da vida do cotidiano, sobre a realidade em que vivemos, né? Sobre a vida em si. Não é diretamente ligado a mapas, ele usou o mapa como uma demonstração, mas não está falando sobre ele. Então, logo encontramos que a alternativa B é a correta, mas vamos passar pelas outras para não ficar dúvida. Singularidade da percepção da autora sobre a área de geografia. Ela também não está falando nessa questão de uma área da geografia, de mapas e tal. Ela usou como forma de se expressar, como uma forma poética, como já diz no comando, mas não diretamente ligado à área de geografia. Letra D. Construção de uma representação cartográfica diferente. Apesar dessa imagem ser, entre aspas, um mapa diferente, não foi como ela quis usar, né? Como uma cartografia diferente para representar um estado, uma cidade, um país, não. Foi a forma que ela usou para expressar de forma poética o que ela queria passar. Então, essa já está fora. A letra E já pode desconsiderar ela, porque fala sobre a forma e organização das informações do mapa mundi. Em nenhum momento aqui você vê o mapa mundi, apesar de ter aqui a roda dos ventos e tal, mas em nenhum momento você vê isso. Então, ficamos com a letra B, a articulação entre a expressão verbal e as imagens representadas. A função poética, ela usou somente a imagem para expressar a sua função poética. Questão 4. Essa é bem recente, é de 2024, do Enem PPL. Então, deixa eu diminuir aqui para vocês verem ela por completo. E essa questão eu falei um pouco no primeiro vídeo, se você não viu, que eu dei uma introdução sobre figuras da linguagem, é importante você ver que com alguns conceitos que eu dei lá, você consegue responder questões sem nem precisar ler o texto e tal. Nessa aqui, vamos direto para o comando. Nesse anúncio publicitário, o trecho que se concentra concomitadamente marcas da função conativa e emotiva da linguagem é... Uma coisa que eu falei no primeiro vídeo sobre funções da linguagem foi isso, que às vezes ele quer uma específica e em outros momentos ele junta 2, 3 e ele quer que você encontre onde está a junção dessas figuras. Então, vamos procurar.
deixa eu circular aqui que ele quer tanto a função conativa como a função emotiva. Lembrando que a função conativa é aquela onde vai tentar te persuadir de alguma forma. Minha letra vai ficar horrível, então eu não vou escrever. Mas a função conativa é aquela que quer te persuadir, te convencer a fazer algo. A função emotiva vai lidar com os sentimentos. A função conativa é aquela que vai tentar te persuadir, tentar te convencer a algo. A emotiva envolve sentimentos, então está ligada ao emissor da mensagem. E ele falou aqui sobre anúncios publicitários, então você já interliga, porque em anúncios publicitários ele vai tentar te vender, te convencer, te persuadir de alguma forma, já conecta aí com função conativa. Se você quiser ler, pausar e ver o anúncio direitinho, caso fique alguma dúvida, mas essa questão daria para responder ela sem nem precisar ir para o anúncio. É só você, se você souber o conceito dessas duas funções, você consegue responder ela sem nem ir para o anúncio. Vamos procurar aqui nas alternativas. Começar de baixo para cima. Letra E. Conheça as soluções para a sua empresa. Opa, ele falou aqui, conheça, um verbo no imperativo, que você já associa a funções conativas. Ele quer que você faça alguma coisa. Só que ele quer a função conativa e emotiva. Então, essa alternativa não é a que a gente está procurando justamente por isso, porque ele quer... Nessa alternativa, ele dá somente a função conativa. A emotiva não aparece. Letra D. Que estão transformando o amanhã. Nessa alternativa aqui, traz outra função pra gente. É a função referencial. Traz a função referencial. Que ele fala sobre o amanhã, sobre um determinado período de tempo. Então, traz outra função pra gente, nem fala conativa nem emotiva. Letra C. Juntos estamos desenhando soluções. Nessa alternativa, envolve sentimentos, envolve ali uma comunicação com o emissor, mas falta a função conativa. Então, anulamos a letra C também. Letra B. Somos diferentes do que éramos ontem. Novamente, ele traz uma referência a lugar, a tempo. Nisso a gente já volta para a função referencial e traz também a função emotiva em somos diferentes, só que falta a função conativa e ele quer as duas. Na alternativa A, ele fala, vamos criar juntos o próximo nível. Então, encontramos a nossa alternativa, porque tanto traz a função conativa, o verbo no imperativo vamos, ou seja, faça alguma coisa, criar juntos o próximo nível, traz aquele sentimento de união, mexe ali com uma mensagem direta com o emissor e traz sentimentos na questão, juntou as duas funções, a conativa e a emotiva, que é a que ele pede na questão. Se você quiser ler o enunciado, o anúncio, na verdade, vou deixar aqui um pouquinho, um tempinho, você pausa o vídeo, lê e tenta responder sozinho. É importante essa parte de responder sozinho. A última questão, rapidinho ela, também é do Enem 2024, o Enem PPL. São questões bem recentes para você ver que realmente funções da linguagem é um assunto que cai com frequência no Enem e é muito importante porque são consideradas questões fáceis. Então, se você erra uma, lhe prejudica. Vamos para o comando da questão. Os verbetes constituem um conjunto de acepções, isto é, pequenas notas e apontamentos que compõem as entradas de um dicionário. Aí ele só explicou o que é verbete. Com base na leitura do verbete panela, vê-se que a função da linguagem predominante, ele quer a predominante, que é a metalinguística, ele já fala aqui no comando da linguagem. O Enem nunca vai lhe pedir o conceito, por exemplo, qual o que é função conativa, o que é função antítese. Não, ele vai lhe dar, ele vai dizer que é aquela função e ele quer que você explique por que é aquela função. Nessa questão, ele quer a metalinguística, então vamos procurar. Aqui aparece um verbete do significado da palavra panela. Uma coisa que eu falei também no primeiro vídeo, a questão da metalinguística, um dos exemplos clássicos é a utilização de dicionário, porque, lembrando que é metalinguística, caso você tenha esquecido, é o código explicado pelo próprio código, a linguagem explicada pela própria linguagem. Então, nesse quesito aqui, ele pegou um exemplo do dicionário e colocou o significado de panela. É uma vasilha de barro, de metal, distinta, coação de alimentos e tal. Beleza, nem precisa ler tudo. A função da linguagem predominante é a metalinguística, pois na metalinguística se discute uma concepção, não chega a se discutir nada, já está claro o objetivo ali, já está pronto o conceito, então não é uma discussão sobre algo.
Apresenta um argumento? Também não, porque não vai apresentar um argumento de algo, uma opinião sobre algo, não, já é uma coisa definida, clara ali. Influencia o leitor? Não estamos falando de função conativa aqui, então não influencia nada. Define o conceito? Opa, o código explicado pelo próprio código. Então, metalinguística é isso. Ele está definindo, principalmente nessa questão aqui, que fala sobre um conceito do dicionário e tal, sobre o que é a panela. Ele está definindo um conceito. Encontramos a alternativa certa. Expõe um objeto. Apesar dele expor o objeto panela, explicar o que é e tudo, não é o que a metalinguística pede. Então, a letra correta seria a letra D. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho, que eu tenha conseguido passar para vocês de forma clara e objetiva, colocando na prática sobre as funções da linguagem. E se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu vou estar olhando e tirando as dúvidas que vocês tiverem. E é isso, até um próximo vídeo.